Vamos voltar agora na discussão sobre determinados sites de saúde e sobre desigualdades em saúde, dessa vez tentando localizar um pouco mais as nossas reflexões dentro dos processos nacionais e aí tentando colocar mais por perto do trabalho dos profissionais esse tipo de reflexões, tentando também ver como podemos desenvolver estratégias ou reflexões que façam sentido no nosso cotidiano de trabalhadores no sistema de saúde, colocando mais por perto da nossa experiência o problema das desigualdades e também o problema da abordagem monoprofissional do sistema biomédico. Então, nós utilizaremos mais ou menos informações de um relatório da Comissão dos Determinantes Sociais da OMS. É uma comissão que foi estabelecida em 2005, internacional, que tem trabalhado sobre determinantes sociais, mas também tentando abordar o tema da desigualdade, seja dentro dos países que entre os países. É muito interessante o relatório, é gratuito, pode encontrar no site da OMS, tem também uma edição em português, então pode ser um recurso realmente interessante de trabalho. Uma outra coisa interessante é tentar pensar um pouco nas desigualdades em saúde do ponto de vista teórico, mas também com uma abordagem gráfica que seja comunicativa. Na nossa escolha, eu vou utilizar um indicador de desigualdades, que é um indicador se chama indicador de Gini. Na verdade, esse é um indicador de dispersão das medidas. É muito simples para seja na comunicação, seja para entender como ele funciona. Na verdade, nessa representação gráfica, nós temos, de um lado, uma percentagem nesse caso, temos os recursos, e desse lado nós temos a população. Então, em uma situação ideal, onde todo mundo tem o mesmo recursos, onde a divisão é completamente equitativa, em uma sociedade completamente equitativa, nós teríamos uma situação onde, juntando mais ou menos 5% da população, teríamos juntado 5% dos recursos totais. Juntando 10% da população, nós teríamos juntado 10% dos recursos totais. E assim vai, com 50% da população, a gente teria juntado 50% dos recursos, só para chegar nos 50% da população, teríamos que juntar 50% dos recursos. Nessa situação, a progressão é linear e chegaremos ao último, juntando a última pessoa na nossa população, tendo também juntado 100% dos recursos. Essa situação ideal, se não se verifica na realidade, desenha uma linha diferente. É a área que tem entre a linha ideal e a real, dá uma apresentação, uma gráfica muito simples para comunicar com as pessoas de qual é a dispersão e qual é a desigualdade. Nessa situação, nós teríamos, por exemplo, uma desigualdade enorme se fosse uma pessoa só e ter todos os recursos. Essa seria a situação mais equitativa, essa seria a situação mais desigual. Então, analisando países como, por exemplo, o Canadá, o Brasil e a Namíbia, vamos vendo que essa área cresce nos diferentes países, nos dando, de uma forma muito evidente, a diferença na dispersão dos recursos dentro desses países. E o Brasil, por exemplo, dá para ver que na época da coleta dos dados, esses são referidos aos anos 2007 e 2008, mais ou menos 75% da população ela não chegava até 5%
10% dos recursos, mais ou menos, entre 5% a 10% dos recursos. Da mesma forma, se nós analisarmos os dados, esses são dados outra vez da Comissão das Determinantes Sociais de Saúde, nós podemos utilizar dados com indicadores de saúde em diferentes países, temos países diferentes continentes, da África, Índia, da Ásia, Turcomenistão da Ásia, Peru, Marrocos, onde foi avaliada a mortalidade infantil abaixo de 5 anos por quintil da população. A população foi dividida em quintis e os diferentes cores são as diferentes classes econômicas de renda. Esse indicador de mortalidade, maior esse número, maior é a mortalidade do grupo. E em todos os países avaliados dá para ver que a classe social, a classe econômica menor, essa de azul claro, tem uma mortalidade superior. É que os mais ricos têm uma mortalidade menor. Dá para ver também como tem uma continuidade entre as classes sociais e não tem um pulo entre a primeira e a última, mas, pelo contrário, cada grupo tem uma diferença mínima, pequena, mas tem até construir essa diferença grande entre os países. Aqui podemos ver que em diferentes contextos essa diferença sempre está presente, essa desigualdade, na verdade, sempre está presente. E para utilizar dados que são mais perto de nós, para essa realidade, podemos utilizar dados, por exemplo, relativos à Europa, que é um país desenvolvido, ou dados relativos a uma cidade rica, uma capital rica, como a capital da Inglaterra, dados de Londres. Esses são dados oficiais da mortalidade coletados pelo escritor estatístico inglês na cidade de Londres. Eles foram editados de uma forma muito inteligente, muito bem comunicativa, que mostra como são distribuídos os indicadores de saúde, nesse caso a mortalidade, nos diferentes contextos. Aqui temos um mapa do metrô de Londres, entre a parada de Westminster, que é no centro da cidade, onde tem o centro administrativo, político da cidade, e Canning Town, que é uma área periférica da cidade, com contextos muito diferentes de classes sociais, também de processos sociais. A coisa interessante é que, como dá para ver aqui no gráfico, entre a expectativa de vida na cidade, na parte central da cidade e na periferia, existem algo como 6, 7 anos de diferença. Esse também é visível na comunidade, nos sujeitos masculinos e femininos, e se reproduz nos dois lados. E outra vez, o que os pesquisadores foram apontando, que a diferença não é só entre o centro da cidade, o lugar onde mora a reina, a periferia, onde mora a maioria dos migrantes, onde moram as pessoas de classe social baixa com uma renda menor, mas praticamente nós temos uma condição onde tem uma perda de quase 1 ano de expectativa de vida, ou algo assim, em cada parada do metrô. Isso significa que, outra vez, nós estamos verificando uma diferença entre os extremos da comunidade, mas as desigualdades são algo que atravessa a comunidade inteira e é algo que afeta, deve interessar toda a comunidade e todos os profissionais no trabalho deles no dia a dia. Outro exemplo é esse da cidade de Glasgow, onde na época dessa medida as desigualdades serão ainda mais gritantes, serão ainda mais evidentes,
tem uma diferença na expectativa de vida, nesse caso, entre o bairro rico e o bairro pobre da cidade, que não tem mais que 15 quilômetros de distância um do outro, uma diferença na expectativa de vida de 28 anos. Essas grandes diferenças necessitam de modelos explicativos complexos, porque elas são produzidas por uma série de fatores que não são sempre simplesmente entendidos pelos profissionais. Não tem a expectativa de apresentar esses dados não é aquela de ir atrás das soluções de uma forma rápida, mas, pelo contrário, de estimular os profissionais a pensar que no dia a dia, na produção da saúde, e, claro, a diferença de expectativa de vida nesses dois lugares é um problema dos profissionais de saúde, é um problema da produção dos serviços, devem ser acompanhada com reflexões mais complexas, porque se não conseguiremos incorporar essas reflexões no nosso dia a dia, teremos uma perda na potência da nossa ação de saúde. Outros dados, sempre na Inglaterra, porque na Inglaterra tem uma coleta de dados sociais, especialmente no momento da mortalidade, no exit. Interessantes são esses coletados entre o final dos anos, começo dos anos 70 e o começo dos anos 90, sobre mortalidade na Inglaterra e Gales, dividido por classes de trabalho. Esse com a bolinha aqui preta são os trabalhadores não especializados e esse aqui embaixo são os profissionais com um perfil maior. Outra vez, dá para ver que não tem só uma separação entre a mortalidade, esse indicador de mortalidade na comunidade, maior é esse número, o indicador, o índice maior é a mortalidade nos trabalhadores entre 20 e 64 anos. Outra vez, não dá para ver que esse é só um problema dos extremos, dos mais ricos e dos pobres, mas tem uma diferença na mortalidade também nesses trabalhadores que mais ou menos vivem na mesma condição de vida, esses profissionais semi-especializados, manuais, não manuais, tem pequenas diferenças nas condições de cotidiano, mas essas pequenas diferenças fazem que se criem, se gerem pequenas diferenças também na expectativa de vida. Contínuas, não são só problemas dos extremos. E outra coisa que nós podemos registrar é que se nós olhamos no mesmo contexto, a série histórica, a partir do começo dos anos 30 até o final dos anos 80, começo dos anos 90, essa diferença está aumentando no tempo no lugar de diminuir. E isso é outro indicador de como, mesmo num contexto onde estamos desenvolvendo trabalhos em saúde muito bem desenvolvidos, imaginamos que no contexto inglês nós estamos em um sistema de ensino meridiano, que é gratuito para a população, onde tem um ótimo nível de conhecimento, um bom nível dos profissionais, muitas pesquisas científicas desenvolvidas, um ótimo sistema de vigilância, e o sistema é baseado nos impostos, então é gratuito para a população, é financiado a partir dos recursos que vêm da comunidade. E mesmo assim, utilizando o máximo da tecnologia, o máximo do conhecimento, há diferença, há desigualdades, na verdade, entre grupos específicos na comunidade, está aumentando em lugar de se reduzir. E, óbvio, temos uma quantidade enorme de dados que mostram vários contextos, várias condições. Esses são mais ou menos o mesmo tipo de dados, sempre na Inglaterra. Aqui, avaliando a mortalidade na população por todas as causas para problemas interligados com o sistema circulatório, para mortalidade por neoplasias, por câncer e por outras causas não neoplásticas.
E não para tentar explicar muito, essa divisão é sempre por classe de trabalhadores. São os indicadores de posição social, que podem ser nas várias lâminas, nós utilizaremos indicadores de renta ou de escolarização, etc, etc. Mas em todos esses casos, nós continuamos avaliando dentro da comunidade diferentes, até pequenas, mas sempre presentes nos indicadores de saúde. E em diferentes lugares do mundo tem uma quantidade, uma produção globalizada agora, sempre temos o mesmo tipo de perfil, a mesma presença de dados. Além disso, outras considerações que seria interessante fazer são quanto à produção de doença dentro do cotidiano a partir de diferentes indicadores. Nesse caso, por exemplo, estamos avaliando a mortalidade na Itália por classe social e dá para ver nesse gráficos desse lado uma diferença na mortalidade na cidade de Turim, onde tem um estudo bastante consistente desenvolvido nos últimos anos, a partir da classe social de pertencimento, construída com indicadores de renta, nesse caso, são indicadores de mortalidade das famílias e divididos por homens e mulheres. Então, aqui dá para ver como, além de um problema relativo à renta, tem um problema relativo ao gênero. E outro dado aqui, como indicador de proxy, a gente chama de proxy, de proximidade, outros só como um indicador que nos mostra ou resume algumas outras condições. Aqui tem uma diferença na mortalidade, nesse caso sempre em Turim, medida por superfície da casa, superfície da habitação, do lugar onde as pessoas moram. E, outra vez, maior é a casa, os metros quadrados são disponíveis para as pessoas, menor é a mortalidade, maior mortalidade se encontra nas famílias, nas pessoas que têm uma condição de moradia pior. Claro, não estamos apontando os metros quadrados como um fator de proteção ou um fator de risco para a saúde da população, mas, claro, isso nos chama a avaliar diferentes outros indicadores, que são indicadores de tipo socioeconômico, porque imaginamos que as famílias que elas moram em casas menores terão um nível de renda menor e provavelmente eles morarão em uma área da cidade com menos serviços ou em um lugar onde tem mais problemas sociais. Então, esse tipo de abordagem é exatamente a necessidade de repensar as comunidades, repensar as trajetórias de vida dos nossos pacientes em um contexto social onde tem uma interação entre os vários fatores sociais, políticos, claro, culturais, psicológicos, de percepção, mas todos esses, de uma forma imprevisível, entram nas trajetórias de vida das pessoas e produzem nos corpos nível de doenças diferentes e, no final, uma expectativa de vida que é diferenciada nos vários grupos da comunidade. Vamos daqui a pouco entrar num outro elemento, porque eu quero, depois da avaliação das desigualdades, dessa breve avaliação das desigualdades dentro dos países e agora nos países, chegar num lugar ainda mais perto do nosso cotidiano como trabalhadores da área da saúde e exatamente na produção dos serviços, dentro dos serviços de saúde.